Para levar ao eleitor o máximo de informação sobre as eleições 2022 e sobre as candidatas e os candidatos, o SBT News abre espaço a todos os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Federal, entre eles as representantes e os representantes dos 4 partidos que atualmente não têm representação parlamentar no Congresso Nacional: Democracia Cristã, PCB, PSTU e Unidade Popular. Nós já entrevistamos as candidatas Sofia Manzano, do PCB, e Vera Lúcia, do PSTU. E dando sequência a esta série de entrevistas, eu converso agora com o candidato do mais novo partido do país, Unidade Popular. Mas antes das perguntas, eu apresento aqui o nosso entrevistado. Leonardo Péricles Vieira Roque, conhecido na política como Léo Péricles, tem 40 anos, nasceu em Belo Horizonte, é mecânico de manutenção e técnico em eletrônica. Já foi candidato a vereador na capital mineira e em 2020 disputou a eleição municipal concorrendo como vice na chapa encabeçada pelo PSOL, que ficou em 4º lugar. Ao lado de Vera Lúcia, do PSTU, é um dos 2 candidatos negros a concorrer à presidência da República neste ano. E é o único homem negro e, juntamente com Samara Martins, candidata a vice da chapa, forma a única chapa em que os 2 candidatos são negros. Léo Péricles milita há mais de 2 décadas em movimentos sociais em Belo Horizonte e faz parte do movimento de luta nos bairros Vilas e Favelas. Após esse breve resumo, o candidato, eu começo a entrevista com uma pergunta que muitas pessoas que não fazem parte da política ou não estão acostumadas com a política tradicional fazem. Por que um partido que não tem representação atualmente no Congresso Nacional apresenta uma candidatura à presidência da República? Primeiro que é um direito nosso, né? Nós somos o mais novo partido político no Brasil. Antes de tudo, inclusive, eu queria agradecer o espaço aqui para a gente poder estar conversando. E o nosso partido, ele é um partido, antes de tudo, um partido de lutas sociais. Nós entendemos que todas as mudanças na política, elas só podem acontecer e serem efetivas, até o nosso voto, se o povo estiver extremamente mobilizado e ocupando as ruas do país. Sob o quê? Apresentando um programa de mudanças, né? Nós precisamos defender mudanças profundas nesse país. Nós estamos num Brasil que 522 anos quem manda e desmanda são os muito ricos, né? Nós estamos vivendo num país onde a imensa maioria da população é super explorada e oprimida. E para mudar essa situação nós precisamos mobilizar o povo e o partido nasceu para isso. Nós nascemos porque nós somos indignados com essa política que está aí. Nós não concordamos com a maioria dos políticos que estão aí e não temos parlamentares ainda, porque nós estamos disputando a primeira eleição nacional, apresentando chapa em todo o país, não só a presidência da República, mas governos de Estado, Senado e também deputados estaduais e federais. O programa registrado pela chapa do senhor na Justiça Eleitoral é baseado no debate em torno de propostas do partido. No que consiste esse programa e essas propostas? Nós chamamos de mudanças, de reformas estruturais, que nunca foram realizadas no Brasil. Eu queria começar primeiro com a suspensão do pagamento da dívida pública e auditoria dessa mesma, porque para quem estiver nos assistindo, a dívida pública é um sistema que consome metade do orçamento do Brasil e ela não foi contraída para construir universidades, escolas, melhorar a vida do povo. Hoje a dívida pública é um sistema que atende os banqueiros e os muito ricos desse país, que estão ficando cada dia mais ricos, transferindo uma quantidade que dá 2 trilhões de reais. Só de juros no ano passado foi gasto mais do que 3 vezes o orçamento da saúde, por exemplo. Então a nossa proposta é suspender esse pagamento, pegar essa quantidade de recursos e investir principalmente em 4 pontos centrais: na educação, massivamente em educação, na saúde, para acabar com esse discurso que não tem dinheiro. O Brasil é riquíssimo, mas submete seu povo à pobreza. Então esse discurso que não tem dinheiro, a gente tem que romper com isso. Tem dinheiro. E se o nosso povo está sofrendo na fila para poder ter uma consulta especializada, eu uso o SUS. Sou candidato a presidente e uso o SUS. Eu tive que fazer uma consulta com o neurologista, eu fiquei 1 ano e 7 meses para ser atendido. Se fosse uma coisa grave, eu tinha morrido. Isso tem que acabar no Brasil. Para isso tem que ter investimento. O problema não são os profissionais de saúde, eles seguram a onda e faz o SUS ser muito bom. Mas para ele ser muito melhor, precisa de investimento. Na educação, como eu disse, na moradia, porque você tem milhões de pessoas que não têm onde morar de forma digna, então precisa ter um grande programa, e também no saneamento.
inclusive com as frentes emergenciais de trabalho, que é contratar as pessoas a partir de onde elas moram, para ajudar a resolver os problemas, construir as moradias, fazer o saneamento. Com isso, a gente já liga um grande programa de emprego para o Brasil, gerar milhões de empregos e com esse recurso construir escolas, construir UPAs, construir unidades básicas de saúde e construir hospitais e abrir concurso para milhões de pessoas fazerem com que o SUS e a educação sejam muito melhores no Brasil. O senhor deu uma passada geral então pelas 4 propostas, vamos começar então a detalhar um pouquinho elas. Para geração de emprego, o que seria feito? Eu dei um exemplo aqui concreto, que é esse das frentes emergenciais de trabalho. Mas nós achamos que tem outras medidas muito importantes, como, por exemplo, a reestatização das empresas que foram privatizadas no Brasil. Na verdade, se privatizar ainda pega leve, porque na verdade elas foram doadas, entregadas a preço de banana e geraram muito desemprego. Então a nossa proposta é que a Vale, por exemplo, que é uma empresa estratégica, que as empresas de energia, de água, elas voltem a ser do Estado brasileiro. Até porque no mundo inteiro esse negócio de privatizar água, privatizar energia, isso os países que fizeram, vários deles estão voltando atrás, porque o país perde sua soberania. Hoje a energia nossa é gerada nos rios aqui no país, não são em Pequim, não são em Nova York, mas esses que são os donos da energia. Isso está errado, né? E isso é uma outra forma de gerar emprego. E a outra que nós defendemos é a reforma agrária. Ela é fundamental. É uma das grandes reformas estruturais para o Brasil que nunca foram realizadas. Eu quero ligar do emprego e à fome. Nós estamos num país que tem mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar. O que é a reforma agrária, para quem estiver nos assistindo? Ela não vai afetar os pequenos, ela vai melhorar a vida dos pequenos. Por quê? Porque a divisão do latifúndio, das terras enormes que nós temos nesse país, que não cumpre função social, é garantir condições que os pobres da cidade e do campo, porque quem estiver na cidade superlotada e quiser voltar para o campo, não para passar fome, mas para produzir, vai ter direito. Isso precisa acontecer. E dessa forma, transformar a agricultura do Brasil para a finalidade central dela ser alimentar o nosso povo e não exportar, como faz o agronegócio hoje. Inclusive, a nossa proposta, o agronegócio recebe muito dinheiro público. É muito fácil eles falarem que são pop e tal, recebendo a quantidade de dinheiro que recebe. Então nós vamos inverter, nós vamos parar de dar dinheiro para agronegócio e nós vamos investir na agricultura familiar, porque é essa que traz a comida para a mesa do brasileiro e da brasileira. E mais, com a prática agroecológica, que é produzir alimento de forma saudável, porque nós estamos hoje sendo envenenados pelo agrotóxico. Então a reforma agrária ela consiste nisso. E o que isso tem a ver com o emprego? Porque você movimentar uma economia dessa forma, você colocar milhões e milhões de pessoas tendo direito a produzir, você produz alimento muito mais barato, você cria as condições desse alimento chegar de forma mais barata na mesa nossa e você cria milhões de empregos nessa cadeia de trazer o alimento barato para as grandes cidades. Então nós defendemos uma política de voltar o Brasil para o povo brasileiro, sabe? E esse enfrentamento precisa acontecer. E ele não acontecer é o caso que a gente está vivendo agora. Metade da população, o Brasil são um dos maiores produtores de carne, de alimento, e metade da população passando fome. Na área de educação? Na educação, nós temos algumas medidas muito importantes. Olha, primeiro, começar pelos 15 milhões de brasileiros e brasileiras que não sabem nem ler nem escrever. E não é por culpa deles. É porque políticas importantíssimas, inclusive de alfabetização de jovens e adultos, não foram feitas para eles. Agora, nós temos no Brasil um dos melhores métodos de alfabetização do mundo, que é do mestre Paulo Freire, que é um brasileiro maravilhoso, que formulou um método que em 2 meses é possível alfabetizar uma pessoa. Então, você vê que foi falta de vontade política para resolver o problema, e nós temos, inclusive, de convocar os professores, os estudantes universitários, o povo brasileiro a ajudar nessa tarefa. Em meses é possível não ter mais analfabetos. E eu falei a outra medida que é o grande investimento. A gente está falando de concepção, mas nós estamos falando também do investimento, que precisa acontecer. E chamar os conselhos de educação, chamar os profissionais da área de educação a participar. Nós temos uma tecnologia hoje no mundo e no Brasil que nós podemos envolver milhões de educadores e educadoras nas resoluções do MEC. Por que isso fica só em meia dúzia? Só em alguns deputados, alguns indicados? Não, nós temos que envolver milhões de pessoas nas soluções, inclusive nos debates, e ouvir os conselhos. Porque você tem um conselho de educação a nível municipal, estadual e federal.
Eles têm formulações maravilhosas do que tem que ser feito para resolver o problema da educação, mas não são ouvidos. Então nós precisamos pegar essas resoluções e aplicá-las. E uma delas que eu disse é a gente não ter mais analfabeto no Brasil. A reforma do ensino médio seria mantida ou... Revogá-la. A nossa medida, a nossa proposta é essa. Inclusive, outra medida da educação que nós achamos é fortalecer o ensino médio e as escolas técnicas, porque isso é uma coisa muito importante para que a nossa juventude consiga ter contato com a indústria, com conhecimento, com ensinos técnicos. Eu fiz curso técnico e sou um grande defensor disso. E, além disso, com essa quantidade de recursos que nós fizemos referência da dívida pública, é possível construir universidades também, não só escolas, e garantir o que vários países da América do Sul aqui já fazem, que é o livre acesso das pessoas às universidades. Nós somos defensores das cotas. Elas foram muito importantes para colocar muitos negros e negras e pessoas pobres nas universidades. Mas o que nós defendemos? Ampliar isso. É garantir o livre acesso. Todos e todas que querem estudar, inclusive, isso vai beneficiar a maioria negra nesse país, poder fazer um curso superior também. Agora, para tudo isso, a pessoa precisa estar bem alimentada, né? Tudo que o senhor apresentou até o momento leva algum tempo. Programas sociais com distribuição de renda, como Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, o senhor prevê manter, não vai manter, vai ampliar? Como é que vai ser isso? Olha, primeiro que várias dessas medidas elas não são demoradas se elas forem feitas com ampla participação popular. Nós estamos, por exemplo, sob um governo Bolsonaro, que é um governo que não tem nenhuma participação do povo, né? Inclusive é um cara que está ameaçando, a tendência é que ele vai perder as eleições, e está ameaçando dar um golpe, inclusive, e não aceitar o resultado das eleições. Ao contrário, nós achamos que tem que ter ampla participação do povo. O povo tem que ser chamado a participar das soluções do nosso país. Essa medida, o que nós defendemos? Nossa proposta é não perder aquela perspectiva que a esquerda de verdade tem que ter, de não ter mais nenhum desempregado nesse país. Isso é possível. Um país rico desse, com uma reforma agrária que eu fiz referência, com essa quantidade de recursos nas áreas sociais, com as frentes emergenciais, enfim, é possível que em poucos anos não se tenha mais desempregado. Mas enquanto tiver, porque eu estou falando isso porque muita gente que recebe auxílio, na verdade elas queriam estar trabalhando e ter o salário delas para se manter, e um salário digno. Então eu tenho duas propostas em relação a isso. Primeiro, ter o auxílio emergencial e ele ser incluído na Constituição para não ficar na mão de governo, ele ser de 1.200, ou de 2 salários mínimos, porque não pode ficar preso no valor, 2 salários mínimos, e existir esse auxílio enquanto existir desempregado. Essa é a questão. É necessário que tenha ele enquanto estiver desempregado. Quando a gente resolver o problema do desemprego, não vai ser mais necessário ter auxílio. Então, essa é uma meta. A gente tem que ter essa meta. Não tem que ficar o auxílio pro resto da vida. Todo mundo tem condição de trabalhar. É claro que se tiver gente que não tem condição de trabalhar, vai ser atendido. Essa é a questão fundamental, né? E a gente poder avançar em várias dessas medidas que elas dialogam efetivamente com o emprego para o nosso povo. O senhor milita há mais de 2 décadas, como a gente disse no início, em movimentos sociais, em movimento de habitação. O senhor conhece profundamente essa questão. Qual a política de moradia do plano de governo do senhor? Eu vejo, por exemplo, até esse atual presidente da República, que eu disse que quer dar um golpe aqui no país, e ele fica atacando, inclusive, os movimentos de moradia de forma muito errada. Primeiro porque os movimentos de moradia, eles nos ensinaram muita coisa, e uma delas que uma propriedade ela tem que cumprir função social. E nós temos grandes propriedades, quem estiver nos assistindo, não se preocupe, porque o nosso projeto aqui não é pegar a sua moradia, você já tem, maravilhoso. O pequeno não é atingido pelo que a gente está propondo. A reforma urbana, que é uma dessas propostas estruturais que eu falei, ela vai mexer na grande propriedade do nosso país. São esses prédios inteiros que estão abandonados e no mundo inteiro as políticas mais avançadas de moradia colocam as pessoas pobres para morar no centro das cidades. E quem estiver nos assistindo, todas as grandes cidades têm enormes prédios que estão há anos abandonados e na nossa legislação está previsto que esses prédios podem ser desapropriados. Esses proprietários deviam ter sido notificados desde o início dos governos ali, notificam, e em alguns anos eles podem ser desapropriados, a desapropriação sanção. Para quê? Para essas pessoas terem onde morar. E a moradia é a principal função social de uma propriedade. Então, prédios inteiros abandonados,
lotes inteiros imensos abandonados nas grandes cidades e a maioria deles são fruto de grilagem. Não tem dessa que a pessoa foi lá, trabalhou para comprar. Esse que trabalhou muito para comprar, esse que comprou a casinha que você mora. Esse aí nós saudamos, você já conseguiu e você é um aliado dessa luta para que não tenha mais pessoas que não tenham onde morar. Então essa é uma das grandes medidas que nós temos. E eu disse, no início, a construção de moradias também vai fazer parte. Então são duas medidas, aproveitar o que está pronto, que isso que é política habitacional. Aproveita o que está pronto. Resolve esse problema, porque esses prédios no centro das cidades, eles custam para o Estado, custam para o município, custam para o governo federal. Então, precisa acabar com isso e garantir que quem não for resolvido nisso, a gente fazer a construção nos terrenos, né, que estão abandonados e grandes terrenos nesse país, que pode resolver o problema. Segurança pública, candidato, é um tema dos estados, mas a União pode e tem como ajudar e definir políticas de segurança pública, né? Quais são os projetos do senhor para a segurança pública? Olha, primeiro você ter uma efetiva segurança pública que cuide do povo pobre e trabalhador desse país, né? Hoje você tem, infelizmente, as polícias como estão montadas, elas se assemelham mais a grupos de extermínio do que realmente segurança pública. E eu estou falando isso aqui porque até a ONU disse, recomendou ao governo brasileiro alguns anos atrás que extinguisse suas polícias militares, por exemplo. E o que nós defendemos? No lugar disso, a gente chama de desmilitarização, nós defendemos que no lugar dessas polícias como estão hoje, que a gente possa ter polícias comunitárias, que elas estejam realmente ligadas aos problemas que as pessoas vivem no dia a dia, e elas não precisam nem ser armadas para resolver os problemas. Até porque o problema central no Brasil, quem estiver nos assistindo, Zé Luiz, é o seguinte, há anos, todos os governos, desde o final da ditadura, defendem aumentar o armamento das polícias para resolver a segurança pública. Quem estiver nos assistindo, melhorou? Só está piorando de ano a ano, porque o problema central não é aumentar a repressão. O problema central, a maior política de segurança pública que possa acontecer, eles dizem que a esquerda não tem proposta, é claro que tem, grandes investimentos em saúde, em educação, em emprego, em política de esporte, de cultura para a juventude, isso que vai resolver a segurança pública no Brasil. Então a gente tem que ter consciência disso. O problema é social. Para resolver o problema, tem que ser muito atrativas as nossas escolas, elas têm que ter condição da nossa juventude ser disputada e ganha para adorar a escola que ela está indo. Para isso, tem que ter grandes investimentos. Por isso que eu comecei falando por isso. Isso é o central. Se a gente fizer isso, no mundo onde se fez, a segurança pública melhorou para a maioria. Acho que essa é a questão fundamental, né? E a desmilitarização que eu falei, ela passa também por uma outra política, né? Porque o seguinte, a polícia no Brasil é a que mais mata e é a que mais morre também. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou dialogando com os policiais também. Nós estamos propondo que você não fique morrendo, inclusive se frustrando, ficando deprimido, porque você está atuando numa política que ela não resolve o problema e você está vendo que não está resolvendo o problema. Então, para não acontecer casos como o do Genivaldo lá em Sergipe, que foi morto numa câmara de gás, nem uma polícia militar, foi uma polícia rodoviária federal, sabe, negro, porque a maioria desses que estão morrendo são negros igual eu. Eu vejo na periferia esse problema, eu vivo essa realidade. É um estado de exceção na prática, a polícia chutando porta das pessoas, invadindo barraco das pessoas, para quê? Se não é ali que o problema está sendo gerado, então nós precisamos resolver, nós estamos propondo isso, resolver o problema da segurança pública e para isso nosso povo tem que ter direitos. Acesso às armas, essa política atual deve ser mantida, na opinião do senhor? Olha, totalmente contrário. O Bolsonaro não está armando o povo, ele está armando milícias para dar um golpe no Brasil. Inclusive, várias matérias recentes na imprensa estão mostrando que essas armas estão indo para o crime organizado, né? Inclusive das Forças Armadas. Então, nós temos uma política do seguinte, primeiro, nós não temos que aceitar isso que o Bolsonaro está fazendo de tentar dar um golpe na nossa frágil democracia. Nós temos que trabalhar para ampliar a democracia no Brasil e não diminuí-la. Inclusive, ele fica atacando urnas eletrônicas. Eu quero ressaltar o seguinte, o problema no Brasil não é a urna eletrônica. Elas são muito boas. O problema é a captação dos votos. Esse é que é o grande problema que a gente tem que debater, porque nós, por exemplo, a Unidade Popular, não temos um centavo de fundo partidário, nós só temos 0,02% do fundo eleitoral, enquanto partidos têm bilhões e bilhões para gastar numa campanha eleitoral, que andam de jatinho com fundo partidário, que é isso que indigna muita gente. Então nós aqui estamos falando de uma coisa que é real e concreta. A urna eletrônica ela tem que ser usada mais. Nossa proposta é que, em vez de ser de 2 em 2 anos,
que a gente use urna eletrônica para o povo decidir o orçamento do Brasil, que pode, não é rápida a decisão, então pode. Que o povo revogue medidas que foram aprovadas contra nossos interesses. E o que é mais democrático? 513 deputados decidirem alguns senadores ou 157 milhões de pessoas participando da decisão. Então nós somos contra esse armamento que o Bolsonaro propõe. Inclusive, em nenhum lugar do mundo se resolve o problema da segurança pública armando individualmente pessoas. Até onde tem armamento, ele é público, articulado e organizado para a defesa do país. Não é uma coisa individual, não tem como resolver o problema desse jeito. Então o que ele está fazendo é aumentando o genocídio sobre o nosso povo pobre e negro desse Brasil. Por isso nós somos contra essa medida. Nós temos uma política de transporte baseada numa matriz de pneu. Rodar, caminhão, carro, transporte de pessoal com ônibus nas grandes cidades e isso leva combustível fóssil. Gasolina, diesel. Qual o papel da Petrobras no governo do senhor? Olha, importantíssimo. Eu falei de reestatizar as empresas que foram privatizadas e a Petrobras, embora ela ainda seja pública, ela precisa voltar a ser 100% do povo brasileiro. Eu vou falar para vocês que estão vendo o preço dos combustíveis. Até o Bolsonaro, com essa política eleitoreira aí, reduziu um pouco o preço da gasolina, mas não resolve o problema que as pessoas não comem gasolina. E tem que lembrar que o diesel não foi reduzido de forma efetiva e, com isso, boa parte da economia também não vai ser afetada da forma como deveria, o preço dos alimentos e tal. Então, nossa proposta é que não tenha mais acionista privado na Petrobras. Os acionistas privados, eles estão faturando bilhões e bilhões, enquanto o nosso povo paga caro o diesel e o resto da vida. Então, nós temos que reverter esse lucro todo. Se foi possível aí essas medidas de ICMS, não era necessário mexer no ICMS dos estados. Na verdade, isso aí que o Bolsonaro fez está tirando, no final das contas, da educação e da saúde do seu Estado. Então, isso foi errado, não precisava disso. Tira dos acionistas privados. Inclusive porque 40% desses acionistas nem brasileiros eles são. E estão ganhando bilhões com o petróleo que pertence ao povo brasileiro. Então, nossa proposta é que, com a Petrobras 100% estatal, inclusive com o controle da distribuição, do refino do petróleo para virar gasolina, para virar diesel, esse refino tem que estar na mão do Estado brasileiro. E, inclusive, a distribuição também nos postos, esses postos têm que estar na mão da Petrobras, para não ficar na mão do mercado, porque aí o mercado fica tomando decisão e colocando o preço que quer, e o preço tem que ser tabelado pelo governo brasileiro. Então, o que eu estou propondo é o governo ter posse, ter rédea sobre a Petrobras. Essa é a questão fundamental. Paridade com o dólar do preço, então? De jeito nenhum. Inclusive, esse PPI, ele também é outro grande problema, porque você não faz o menor sentido. Nós somos autossuficientes na produção, produz aqui no Brasil e pagamos em dólar, não faz sentido. Nenhum. Nós não temos que estar vinculado ao mercado internacional para isso. Inclusive, nós temos que impor ao mercado internacional uma política baseada em melhoria das condições de vida para o nosso povo. Então, esse projeto que nós estamos falando é um projeto efetivamente, além de revolucionário, é nacionalista de verdade, porque coloca o povo brasileiro no centro das mudanças e ser beneficiado primeiro, porque nós estamos falando da eleição para o Brasil. Né? O senhor defende uma ampla estatização, então, de empresas que foram privatizadas, foram concedidas, um retorno ao Estado. Um dos grandes problemas de empresas estatais, não só de estatais, mas principalmente de estatais, é corrupção. Como o senhor pretende combater a corrupção? Olha, esse é um discurso que foi muito bem montado por esses setores chamados neoliberais que defendem as privatizações. E, na verdade, a corrupção ela acontece principalmente nas empresas privadas, né? Isso aí você tem um histórico, inclusive dentro dos espaços públicos também, quando acontece corrupção, é porque setores privados vão lá corromper funcionários públicos. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, essas empresas têm controle do povo. Elas não podem estar só estatizadas, elas têm que ter conselhos onde o povo participe das soluções e das decisões. Eu volto a dizer que o que nós defendemos é ampliar a democracia. Ampliar a democracia não é só a gente votar de 2 em 2 anos.
Ampliar a democracia é a gente participar do controle das riquezas desse país. E as empresas públicas são enormes riquezas que nós temos. Então elas têm que estar sob controle do povo das mais variadas formas, através dos conselhos, os trabalhadores da empresa serem os indicados a ser o presidente, eleitos inclusive a ser presidente, a ser o conselho da empresa, e não ser gente de fora, porque geralmente esses corruptos são pessoas de fora indicadas para o governo corrupto que vai praticar corrupção na empresa pública. Nosso tempo está terminando, mas uma última pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: dentro desse plano de governo, cabem reformas estruturais, reforma administrativa, reforma fiscal, tributária? Eu fiz referência aqui a reformas estruturais. Então, geralmente o que esses economistas que têm mais espaço nessa grande mídia, a gente chama de economistas burgueses, porque eles fazem o jogo da grande burguesia, dos muito ricos, então eles vão dizer que reforma estrutural é o que vai atender, no final das contas, os muito ricos. Então a reforma tributária que eles estão defendendo, nós não defendemos não. Nós defendemos uma reforma tributária ao contrário, que ela vai fazer com que os ricos paguem imposto no Brasil. Isso que precisa acontecer. Porque hoje a gente está num país que principalmente o patrimônio e a renda não são taxados. As pessoas, na verdade, o imposto ele vai pesar sempre sobre os pobres, porque ele é só na circulação das mercadorias. Isso está errado, né? Então tem que taxar grandes fortunas desse país. Isso que precisa acontecer. Ter políticas que vão fazer com que os pobres não paguem o imposto e os ricos paguem pela riqueza que tem. Exemplo, nós temos 315 bilionários no Brasil. Eles têm um patrimônio de quase 2 trilhões de reais. Eles precisam ser taxados de 20%, 30%, 40%, para você ter bilhões para investir em área social. Então eu falei da dívida pública, mas também nós propomos tirar dos muito ricos para poder financiar as políticas sociais nesse país. Então, se for feito dessa forma, aí é justo chamar de reforma estrutural. Agora, se for feito para tirar mais ainda do pobre da classe média, como está se propondo, aí não é uma reforma estrutural, é uma contra-reforma, né? Candidato, eu agradeço ao senhor pela entrevista. Essa foi a entrevista com Léo Péricles, candidato do Unidade Popular, o mais novo partido do Brasil, que disputa a presidência da República pela primeira vez. Outras informações sobre as eleições 2022 você encontra aqui no SBT News.